Hoje eu vou contar como foi construída a verdadeira e estranha história do Coelho da Páscoa. Nós chegamos no momento mais importante das celebrações cristãs, o que nos dá a esperança que é a ressurreição de Jesus Cristo, que é celebrada dentro da Páscoa, mas em meio a tudo isso existe um grande comércio, uma grande popularização de dois símbolos que são o coelho e o ovo da Páscoa. Um estudioso alemão há 150 anos conseguiu achar um rastro de como foi construída essa grande marca que hoje ela invade o comércio nessa época e toma conta de todos os lugares, mas que se for perguntado para a maioria das pessoas, elas não têm noção de onde veio e basicamente mesmo usando esses rastros, talvez a gente não consiga entender qual é a ligação entre o coelho da Páscoa, o ovo de Páscoa e a religião cristã. E eu vou citar alguns dados, algumas datas aqui que vão nos dar mais ou menos a noção de como foi essa estranha construção que chegou até os dias de hoje. Em primeiro lugar, em 692, um conselho religioso em Constantinopla, tentando garantir que as práticas religiosas sejam consistentes em toda a cristandade, proíbe o consumo de laticínios e de ovos durante a quaresma. Como os ovos cozidos duram mais, eles passam a fazer parte das celebrações de Páscoa. Era uma questão muito mais prática, de prática no sentido de não perder aquela produção de ovos, então cozinhava o ovo, guardava para no dia da Páscoa comer aquele ovo. Mas quando chegou em 1290, o rei inglês Eduardo I ordena que 450 ovos sejam decorados com tinta e folha de ouro e dados de presentes à casa real durante a Páscoa. Então o ovo já estava sendo guardado, era algo que era proibido, e como naquele momento voltaria o consumo do ovo, eles fizeram esse ritual de pintar e deixar ele enfeitado como se fosse uma coisa nova, um recomeço para aquelas pessoas. Só que quando chega em 1530, a Madonna do Coelho é pintada por Tiziano, representando a Virgem Maria com a mão sobre um coelho branco. Alguns acreditavam que o animal tinha o poder de se reproduzir assexuadamente. Essa é a primeira inserção do coelho na história. É simplesmente uma pintura que tem um símbolo que aparece um coelho e as pessoas começam a especular sobre aquele assunto, inclusive exaltando a questão da fecundidade do coelho e colocando ele como um ser que poderia até se reproduzir de forma assexuada. Quando foi em 1569, surgiu uma sátira holandesa que critica a religião romana, lista os ovos decorados como uma das práticas mais ridículas da Igreja Católica, juntamente com velas, ícones, ramos de palmeiras, cinzas, vários chapéus e vestimentas. Então agora já existia essa crítica a algo que já estava incorporado dentro da Igreja Católica e por algumas pessoas era visto de forma completamente ridícula. E 3 anos depois, em 1572, um padre católico é amarrado a uma cruz em Edimburgo e atacado com ovos. E nesse ano, 1572, o reformador John Knox escreve sobre isso, anotando o primeiro uso conhecido da frase Easter eggs, que traduzindo seria ovo de Páscoa. Quando chega em 1682, surge a primeira caça aos ovos de lebre da história. Essa é a primeira descrição conhecida da caça aos ovos de Páscoa, isso em 1682. Quando chega em 1725, o rei Luís XIV manda fazer um ovo de chocolate. Essa é a primeira aparição de um ovo de chocolate na história. A intenção dele era comemorar o fim da quaresma. Era aquele tempo de jejum que agora era celebrado através de algo que era realmente gostoso e vindo da realeza, acaba que quando vem de cima para baixo, torna-se tradição mais facilmente dentro da sociedade. E Luís XIV era uma referência das maiores do mundo, das maiores da história, e ele fazendo isso, ele causou esse impacto dentro da sociedade. Mas em 1800, um artista alemão na Pensilvânia pinta um coelho de Páscoa pela primeira vez. Essa é a primeira representação conhecida do coelho de Páscoa dentro das Américas. No mesmo ano, na Inglaterra, um padre anglicano paga 100 ovos a jovens se eles conseguirem matar uma lebre antes das 10 horas da segunda-feira de Páscoa. Olha como é que está indo para um lado totalmente estranho dessa história. Existe o ovo que era dado para algumas pessoas para que eles, se conseguissem, matassem uma lebre, que era um símbolo já para eles, antes das 10 horas da manhã. Então, a bagunça para construir esses dois símbolos ela é muito grande. E a gente, às vezes, traz essa tradição, não é muito bom comer ovo de chocolate, é muito legal o coelho, que é muito fofinho, mas a construção dele não é simplesmente como a religião católica às vezes diz, o ovo simboliza a ressurreição. Mas olha só de onde que veio essa história. Em 1878, pela primeira vez, a caça aos ovos nos Estados Unidos, ela
acontece nos jardins da Casa Branca por ordem do próprio presidente. Então já se começa a se fortalecer ainda mais a tradição dentro dos Estados Unidos. Em 1883 surge algo muito estranho, que é um folclorista alemão especula que a tradição da lebre da Páscoa pode ter vindo de um mito sobre uma deusa pagã transformando um pássaro em um coelho. E ele não tem evidências de que tal mito tenha existido. Simplesmente ele jogou essa informação de que uma deusa pagã tinha transformado uma ave em um coelho. Então aí dá a entender de por que esse coelho agora bota ovo, né? Porque ele era um pássaro antes de ser um coelho. Mas não existe nenhuma evidência de que essa deusa tenha existido, de onde ela veio, de qual mitologia surgiu essa história. Simplesmente é um folclorista que jogou isso aí e aí virou a tradição, e aí as pessoas começaram a comprar a ideia. Em 1900, 17 anos depois, um jornal do Michigan afirma que a história de uma deusa pagã que transformou um pássaro em coelho é uma das mais antigas da mitologia. Outros repetem a afirmação em histórias sobre o coelhinho da Páscoa, embora não exista tal mito antigo. Eles plantaram essa história e ela começou a colar e foi ficando até hoje. Não existe comprovação de onde surgiu essa mitologia. Em 1950 acontece algo diferente nos Estados Unidos. Uma loja de departamentos na Pensilvânia monta uma cabine fotográfica onde as crianças podem tirar fotos com o famoso coelhinho da Páscoa por $1. Em Nashville, uma loja de departamentos patrocina um desfile com o verdadeiro coelhinho da Páscoa, para ver o tanto que o negócio ficou forte. E no ano seguinte, o coelhinho da Páscoa vira um astro, porque surge uma música chamada Here Comes Peter Cottontail, que é lançada e alcança o 3º lugar da Billboard. E aí acabou, agora o Coelho da Páscoa é famoso, existe música para ele, existe a tradição agora que já foi colocada dentro do governo, mandada de cima para baixo com o presidente dos Estados Unidos, rei na França, várias pessoas, vários governantes, colocando essa tradição aos poucos, mas que se a gente for olhar, ela não demonstra nenhuma base bíblica, nenhuma base teológica, nada disso. É simplesmente, olha, isso aqui lembra tal coisa, o ovo lembra um recomeço. Por aí que as coisas foram criadas, mas em nenhum momento ela é tirada de dentro das escrituras sagradas, de dentro de algo que leva-nos a uma aproximação a Deus, mas que também pode não causar nenhum impacto desde que a gente saiba o que a gente está comemorando. A Páscoa é a maior celebração do povo cristão, é o que nos dá esperança, é saber que Jesus ressuscitou no mesmo corpo, saiu do túmulo no domingo de manhã, inaugurou uma nova era a partir daquele momento. Nós estamos vivendo com base nessa esperança, de algo que Deus já tinha prometido lá no começo, que foi cumprido naquela manhã de domingo. Jesus crucificado, ressuscita, e ele vem para nos alcançar e nos mostrar que existe um caminho, o único caminho, que é através da fé nele e de confiar no que ele vem fazer por nós. Então, se você gosta de comer ovo de chocolate, fica à vontade, desde que não exagere, não faça mal para outras coisas. O coelhinho realmente é algo fofo, é bonitinho e tal, mas que não tem nada a ver com a igreja, que a explicação é bem estranha, é bem bizarra, vem uma construção muito nada a ver e chega até esse momento sem uma explicação lógica, simplesmente é algo que foi inserido dentro da sociedade que virou comércio. Se você veio até aqui e gostou desse conteúdo, eu peço por favor que se inscreva no canal. O canal tem crescido, a gente tem tentado fazer um trabalho sério, e aqui em Confraria Bíblica eu falo sobre escrituras sagradas, sobre vida cristã, o que é muito importante para a sociedade que nós estamos vivendo. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.